Boa tarde, povo de Deus abençoado. Quero deixar uma palavra da Bíblia que fica aqui em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 em diante. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E erguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dize-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Palavra poderosa, né, povo de Deus? Abraão, Deus testando a fé de Abraão, né? E pediu seu filho Isaque, o seu único filho, Isaque, em sacrifício, né? E para testar a fé de Abraão, um homem de fé, temente a Deus, pegou seu filho, junto com seus servos, levou para o Monte Moriá, um dos lugares que o Senhor indicou. E Abraão pegou seu filho, levou seu filho, levou a lenha, levou o fogo. O próprio Isaque disse: Pai, onde está o cordeiro para oferecer a sacrifício ao nosso Deus Jeová? Ele disse: Deus proverá. Então levou seu filho, amarrou seu filho, colocou sobre a lenha
E Abraão levantou o seu cutelo quando ia sacrificar o seu filho ao Senhor. Imagina a fé desse homem. A voz bradou do céu: Abraão, Abraão, não faça isso, pois eu vi a tua fé. O Senhor prova nós. Imagina você levar o seu filho, que o próprio Deus deu a ele, o seu filho, e você oferecer a sacrifício porque o próprio Deus te pediu o seu filho, né? E você entregaria seu filho. Olha a fé desse homem. Então nós temos que ter a fé de Abraão, a fé num Deus vivo, né? E o que mais chama a minha atenção é que Deus pediu o filho de Abraão para sacrificar ele, e Deus não deixou Abraão sacrificar e deu o cordeiro. E aquele cordeiro foi representado como filho, né? Foi no lugar do filho Isaque, do filho de Abraão, e o Senhor proveu na hora um cordeiro, né? Que não tinha, e aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque. Agora o que mais chama a minha atenção é que o nosso Deus deu o seu único filho para te salvar, para me salvar, para salvar a humanidade. E ele não poupou o seu próprio filho, poupou o filho de Abraão. E deu o seu único filho, Jesus Cristo amado, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia. E Jesus deu a sua vida, ninguém a tomou. O próprio Jesus deu a vida por nós. E a morte não conseguiu contê-lo, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Veja como um Deus tão bom, igual a ele não há, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você daria o seu filho para morrer numa cruz barbaramente, da forma que Jesus Cristo morreu, cuspido, xingado, esbofeteado, recebeu coroa de espinhos, calúnias, mentira, chicoteado, todo ensanguentado, levou uma cruz daquela nas costas, nosso pecado. Um homem e um Deus levar a um mundo desse nas suas costas. Imagina como esse homem não morreu de uma forma tão bárbara por nós. Os seus algozes ali maltratando ele, sendo caluniado, como uma ovelha foi levada ao matadouro, como aquele cordeiro que foi morto no lugar de Isaque. Nosso Jesus foi morto, como aquele cordeiro foi morto no lugar de Isaque, e ele morreu por toda a humanidade. Então, que Deus te abençoe. Creia num Deus somente, num Deus verdadeiro, Jeová Jirê, que é o Deus de providência, que providenciou aquele cordeiro no lugar de Isaque. É o Deus que providenciou a tua salvação, dando o seu próprio filho por você. Então pensa nisso, irmão. Pensa nisso, minha irmã. Pensa nisso, povo de Deus. Pensa nisso, que você que não se entregou ao nosso Senhor Jesus, ainda por medo das perseguições, por medo da sociedade. Quem paga suas contas é Deus. Você trabalha e Deus paga suas contas. Ele te deu trabalho. É você que paga suas contas. É você que leva comida para sua casa, né? Então não olhe para a sociedade. Olhe para Deus. Olhe para Jesus, que morreu por você naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para te dar salvação. Não há um mediador entre o homem e Deus, senão Jesus Cristo. Então ele morreu por você, morreu como uma ovelha levada ao matadouro. Então entregue-se a Jesus nesse momento, nesta hora, como o único e suficiente Salvador de sua vida. Jesus te ama, eu também. Pense nisso, que Jesus deu Deus Jeová deu o seu filho para morrer por você, e Jesus deu a vida dele, preciosa, um sangue derramado naquela cruz,
E não foi de graça, foi pela graça, foi por você, foi por mim, foi pela humanidade. Então creia nesse Jesus.